madrugada, quase meia-noite aqui na Bélgica. Seguinte, vou fazer uma live ligeira para responder algumas perguntas que eu tive sobre o Constela Casa, tá? Amanhã nós vamos ter a repescagem do Constela Casa, ou seja, a gente vai ter um encontro ao vivo onde nós vamos fazer a constelação em si, explicando passo a passo da constelação do meta-elemento, etc, etc, que não deu tempo a gente fazer no outro ao vivo. Então, o que a gente combinou? A gente combinou 2 encontros a mais, 2 encontros extras. Então, amanhã nós teremos um encontro ao vivo, teremos ainda mais um encontro ao vivo. Então, se você ficou em dúvida de entrar no Constela Casa lá na primeira chamada, o tempo é agora, tá? Amanhã, 1h a gente vai ter encontro ao vivo. Fica tudo gravado, gente. Você recebe a gravação, você recebe PDF, você recebe PowerPoint. Não aceitem produtos que não entregam a gravação, tá certo? Não aceitem. Isso é o mínimo de qualquer produto online. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muita gente me perguntou assim, a menina me perguntou, Leiliane, eu quero trabalhar com corretores de imóveis. Até onde eu posso realizar a constelação de um imóvel, dependendo do nível de informações que eu tenho ou não desse imóvel? A constelação é a parte de um pressuposto, que o dono precisa estar ciente. Ou seja, eu não posso constelar alguém sem autorização dessa pessoa. Então, qualquer imóvel que eu vá fazer uma dinâmica, eu vou precisar de alguém responsável por esse imóvel que autorize, que a gente possa fazer essa dinâmica. A constelação vem do termo constelação em português, coletivo mesmo. Constelação quer dizer coletivo, ou seja, quais são as estrelas daquela constelação, quem são os envolvidos daquela constelação, numa dinâmica muito simples. Então, quando eu falo que eu vou constelar um imóvel, parece que eu vou fazer assim, uma sessão do descarrego com 380 pastores. Não é nada disso, gente. A constelação trabalha com diagramação, com mapas. É um sistema de coaching. Aqui na Europa é super utilizado para tudo. Só tem esse olhar mais místico, mais fantasioso no Brasil, pelo movimento que se montou. Mas aqui a gente fala o seguinte, em toda situação existe uma constelação encontre as estrelas. Porque exatamente eu vou procurar o coletivo que está envolvido naquela situação. Então, quando eu vou trabalhar isso com imóveis, eu vou procurar quem são as pessoas que estão envolvidas com aquele imóvel. Leiliane, eu não tenho todas essas informações. É para isso que a gente trabalha com a fenomenologia. Ou seja, a fenomenologia inserida no processo das constelações, ela vai tratar o quê? Do fenômeno que acontece quando essas representações se encontram. Ou seja, a representação da ausência de informações é também um elemento. A ausência de informações é um meta-elemento. Ou a ausência de certezas, sabe? Aquela história que está pela metade, um documento que desapareceu. Tudo isso são meta-elementos que, através da fenomenologia, eles podem descrever a situação, descrever o que está acontecendo, tá? Então, eu posso trabalhar, sim, com corretores de imóveis, eu posso trabalhar com baixa informação, com muita informação, depende do processo que eu estou disponível para fazer. Então, vamos explicar o seguinte. Para eu realizar uma dinâmica terapêutica, eu preciso de informações. Essa conversa de que quanto menos o cliente falar, melhor para a constelação, isso funciona aqui na Europa, tá certo? Isso funciona aqui onde a linguagem é objetiva e direta. Para eu trabalhar sistema de constelação, de consultoria, de coaching sistêmico em populações latinas, ou seja, América Latina, Espanha, qualquer pessoa que tenha influência desse idioma, ela fala uma expressão que a gente fala em espanhol, que ela comunicação entre ramas, que é uma comunicação que dá muitas voltas para chegar no lugar. Então, para eu trabalhar o processo terapêutico de constelação com pessoas latino-americanas ou pessoas de influência latina, eu preciso de informações, ok? Quanto mais informações, melhor. Para eu trabalhar coaching, mapeamento, estrutura, não, eu já não preciso de tantas informações, ok? Então, depende de quem eu sou naquele lugar. Para que eu fui chamada? Eu fui chamada para fazer um diagnóstico de primeira imagem, eu fui chamada para fazer um mapeamento, eu fui chamada para fazer um levantamento, eu fui chamada para fazer um levantamento de hipóteses, eu fui chamada para fazer uma constelação estrutural, eu fui chamada para fazer uma constelação dentro de um processo terapêutico. Eu posso utilizar a constelação do espírito que a gente fez essa semana também. É super didática para esse modelo de atendimento, até porque resguarda muito a família, resguarda muito o proprietário do olhar do terapeuta, porque o terapeuta não sabe da história.
Então, tem várias camadas nesse atendimento que a gente pode trabalhar. Eu entendo que eu também fiz esses cursos. Quando eu estudei constelações aqui na Europa, muitos anos atrás, e eu estava fazendo psicologia e fui estudar tudo isso, as coisas para mim eram muito óbvias e muito claras. Quando eu cheguei no Brasil em 2014, 2018, eu morei no Brasil. Foi o boom da constelação no Brasil. Que eu olhava para os grupos, eu dizia, gente, tem alguma coisa errada aqui. Ou eu aprendi tudo errado. Era a sessão do descarrego com os 380 pastores. Não tinha nada a ver. Você nunca vai ver um negócio daquele aqui. Não dá. A população não aceita. Não aceita. Não aceita. Existe no Brasil um chamado para uma dramatização da dinâmica. Que isso é totalmente antiético no processo terapêutico. Porque eu não posso dramatizar a vida de alguém sem autorização dela. Quando a gente fala de representação, eu vou representar, eu vou reapresentar essa situação para essa pessoa que vai olhar de fora. Ela viveu a situação toda por dentro, cheia de dores e sentimentos, e agora eu vou observar, eu vou ter um olhar de mapa, né? Quando eu transformo isso numa dramatização, eu fugi do objetivo. Eu fui até desrespeitoso com o dono da história, tá? E é muito complicado, porque a gente tem um inconsciente coletivo também de que uma ideia de que uma constelação é um lugar onde as pessoas choram, se emocionam, se abraçam e tem sempre um final feliz. Gente, oi? Que loucura, isso não existe. Isso não existe. Constelação vem de coletivo. O coletivo, ele não é 100% positivo, ele não é feliz, ele não é emocionado. Ele é o que é. Ele é o que é. Para vocês terem ideia, eu atendi uma cliente que durante a constelação ela olhou para o representante do pai e disse: a gente se vê no inferno. E é isso que você vai escutar no session terapêutico, tá? O grande barato assim, de você trabalhar com terapia sistêmica familiar, com escultura, de Virginia Satir ou com constelação, é que essa terapia não é uma terapia manipulável. A fenomenologia ela não permite manipulação. Então, toda terapia que trabalha com fenomenologia é diferente da terapia da fala, onde eu ensaio um texto, onde eu posso manipular as palavras, onde eu posso contar a história que me convém, porque a história que eu conto eu sou sempre inocente, né? Quando a gente trabalha com fenômeno, não, fenômeno é o que é. E é muito comum, quando o cliente vem para a constelação que ele está muito injustiçado, ele não vem para a solução. Ele vem procurar aliados, ele vem convencer o terapeuta da parte dele da história. Eu adoro, porque aí ele vem e ele sai com ódio, porque ele não foi validado naquele lugar que ele queria, que ele quer convencer o terapeuta a olhar para a situação do jeito que ele olha, né? E isso é bem comum de acontecer, tá? Bem mais comum do que a gente imagina. Mas vai dar tudo certo. Amanhã a gente tem encontro ao vivo, vamos trabalhar muito a questão do meta-elemento. Trabalhar com meta-elemento é delicado, porque é diferente. O meta-elemento, ele é um véu onde eu consigo me esconder. Ele é esse filtro do Instagram, que esconde as minhas imperfeições. Quando eu trabalho com meta-elemento, o cliente, ele fica muito exposto, né? Ele se depara com um lugar onde muita coisa é vista e eu preciso ter muito tato para cuidar disso, para não revitimizar o cliente, não expor, tá? E uma vez eu ouvi um terapeuta dizer assim: o grande barato da constelação é que ela revela segredos. Não é tarefa de nenhuma terapia revelar segredo de ninguém, tá? A força de um segredo dentro de uma relação, de um relacionamento, é ser um segredo. Não é minha tarefa revelar segredo de ninguém. E eu não trabalho com adivinhação, eu não trabalho botando carta, então eu não tenho como adivinhar o segredo de ninguém, tá? Isso não existe. Isso não é uma terapia sistêmica, tá? A terapia sistêmica familiar, ela tem escolas, ela tem pressupostos, ela tem limites, ela tem referências. Então, ela nasce em Palo Alto, ela nasce da Virginia Satir, ela nasce do Moreno, ela nasce dessa integração da fenomenologia, né, nas dinâmicas. Quando o NAGE chega, o NAGE começa a incluir dentro desse processo as gerações anteriores, ainda vivas, né? Tanto que a gente fala da comunicação transpessoal e transgeneracional, porque, né, eu falo com as gerações que ainda estão vivas. Então, quando o Hellinger chega, ele inclui as gerações, mesmo das pessoas não vivas, né? Que eu até postei
um vídeo do Chico que ele fala isso, né? As pessoas morrem quando morre a testemunha. Ela não morre quando a vida física dela morre, ela morre quando morre a testemunha, quando já não há ninguém que traga a sua existência. E aí o Hellinger inclui essas pessoas não vivas que ainda estão na existência da convivência, que as pessoas ainda falam como se elas estivessem aqui, né? Ainda se relacionam, mamãe estivesse aqui, isso não acontecia, né? Já dizia mamãe, tá. Então, existe uma estrutura, existe uma sequência, não é mágica, não é misticismo, sabe? Não é uma promessa à toa, não, o processo terapêutico dinâmico, sistêmico, com fenomenologia, fenomenológico, ele existe há muitos anos e é praticado em diferentes práticas terapêuticas, tá? É praticado, por exemplo, a gente pratica a fenomenologia com crianças nas escolas, quando a gente coloca elas para experimentar fazer um pão. O fenômeno da descoberta, da experimentação está lá. O encontro dele com a massa está lá, né? Então, isso vem de muito antes, de muita coisa, tá? Então, amanhã a gente vai ter encontro ao vivo do Constela Casa. Vamos fazer a constelação do imóvel, vamos ver no que é que dá. Eu trabalho muito com a estrutural, porque é o que eu mais estudei aqui, né? Eu fiz muito curso de foco em solução, tenho muitas formações em estrutural, sou tradutora de material, enfim, eu gosto muito da estrutural porque, vou explicar um segredo para vocês. Tem muita gente que vai para a constelação, que eu chamo constelação âncora, que é quando você vai para a terapia e você volta de lá com uma bola de chumbo no pé. Não entendi, Liliane. A pessoa vai fazer qualquer terapia, pode ser a constelação, pode ser qualquer outra. E aí ela volta dizendo assim, eu descobri que eu sou assim porque o meu pai porque a minha mãe ou porque... E ela morre nos porquês. Então, ela tinha um problema, ela agora, vamos dizer que esse problema era uma árvore de Natal, ela agora tem mais uma bolinha para colocar nesse problema. E aí a pessoa fica ali, mas por que isso, por que aquilo? Fica, né, a terapia Gabriela, nasci assim, morri assim, vou ser assim. E a estrutural, ela traz para o outro lugar. Ela diz, ok, a gente precisa conhecer as nossas origens, mas para buscar uma solução, não para buscar mais uma história sobre o problema. Contar histórias sobre o problema não vai resolver. Contar histórias, repetir, colocar mais bolinhas na árvore de Natal não vai converter ela numa árvore frutífera. Ela vai continuar sendo uma árvore de Natal. Então, quando a gente trabalha com a estrutural busca, né, recursos e busca o lugar da solução, que é o que o cliente quer. O cliente quer uma solução. Ele não quer problema ele já tem. Tem o cliente que ele vem só para contar uma história? Com certeza. Com certeza. Esse não vem para mim, porque ele sabe que comigo a história dele não vai colar, tá? Então, eu trabalho com foco em solução. Qual é o único problema de você trabalhar com foco em solução? Você vai ficando uma pessoa chata. Você fica uma pessoa muito prática, muito objetiva, muito rápida e chata. Por quê? Porque os reclamadores não conseguem conviver com você. Eles ficam reclamando, porque eles não querem a solução, eles só querem, né, colocar mais problema no problema. E aí vai ficando chata a convivência. Esse é o único problema. Mas estrategicamente eu falo, gente, trabalhar com foco em solução, aprender a trabalhar com foco em solução é um caminho sem volta. E eu te digo que, assim, uma coisa que eu tenho no meu coração, quando eu aprendi a trabalhar com foco em solução, eu falei, cara, isso não é só uma técnica, isso é uma missão. Porque nós somos muito convencidos a ser reclamadores, a ser murmuradores. A nossa cultura passa muito por esse lugar de ser mártir, de ser sofrido. E quando a gente trabalha com foco em solução, quando eu aprendi, eu falei, cara, eu tenho obrigação de trabalhar com isso. Parece que eu não tenho outra opção. Porque parece para mim que é uma missão, assim, vai lá mostrar para as pessoas que existe outro jeito de estar na vida que não é reclamando. Existe um jeito diferente. Existe vida além da reclamação. Existe vida além da murmuração. Existe uma vida onde as coisas podem se resolver, onde as coisas podem acontecer. E eu acho que isso mexe até com a nossa fé. Porque quando a gente fica reclamando, a gente vai perdendo a fé na vida, a gente vai perdendo a fé nas pessoas, a gente vai perdendo a fé que as coisas podem ser legais, a gente vai perdendo a habilidade de desfrutar até das coisas boas. Quando eu trabalhei e trabalho até hoje com a questão da solução, eu acho que isso também alimenta a fé de que amanhã pode ser melhor, de que amanhã pode dar certo, que pode ser possível,
que eu sou capaz de muitas coisas, que eu não sou uma pessoa pacífica que vai ficar esperando o dia que Deus vai descer do céu para resolver alguma coisa para mim. Não, eu tô aqui. Eu faço parte dessa história. Essa é a minha história. E a gente tomar posse da nossa história traz para nós um lugar muito legal. Quando eu faço o programa do Pandora, por que chama em Pandora, assim, né? Porque eu tô muito... contar outro segredo para vocês. O dinheiro não guarda segredo. O dinheiro não guarda segredo. O dinheiro não deixa nada embaixo do tapete. Por que as pessoas preferem ir empurrando dívida e repetindo comportamentos e não falar de dinheiro? Porque o dinheiro não guarda segredo. Para eu trabalhar minhas questões financeiras, para eu prosperar, para eu poder ganhar mais dinheiro do que os meus pais, para eu poder ser mais próspero do que a minha família, para eu poder ser produtivo, de fato, ao invés de ser somente uma pessoa ocupada, eu vou precisar mexer na minha caixa de Pandora. Então, quando eu falo do em Pandora, é justamente isso, é você tomar poder da sua história, parar de tentar esconder partes da sua história, de ter vergonha de parte das suas histórias e tomar posse dessa. Essa é a vida que você tem. E quando você se empodera disso, quando você para de ter medo dos seus segredos e da poeira que está embaixo do tapete, o dinheiro vem. Porque você vai trabalhar para o que você quer, não para o medo que você tem. Quando tem muita poeira embaixo do tapete, você fica trabalhando para o medo. Então, o dinheiro, ele não guarda segredo. O dinheiro não aceita poeira embaixo do tapete. Para você fazer dinheiro, para você se colocar no mundo como uma pessoa próspera, ativa, você vai precisar primeiro se empoderar da sua história. A gente que trabalha com terapia sistêmica, com constelação, sabe que tudo que você coloca embaixo do tapete dá alergia depois, né? Dá problema depois. Que o que uma geração não resolve, a outra carrega no colo. Então, quando você se empodera da sua história, né? Da sua história, das suas coisas, aí você pode andar para frente, você pode trabalhar nessa trajetória que eu tô falando aqui da história da solução e tal. Eu acredito muito que a vida tem um chamado. Eu nunca me programei para trabalhar com isso, eu nunca me programei. Eu fiz administração de empresas, eu fiz fisioterapia, eu fiz um monte de faculdade. E a terapia me chamou para esse lugar, e o Foco em Solução me chamou para esse lugar, e eu entendi isso como uma tarefa maior do que somente ter aquilo para mim. Eu podia pegar para mim, ficar para mim, tá tudo bem, né? Eu entendo isso como uma missão maior, como algo que transforma. O poder de você ser alguém que produz soluções é um poder que você não está entendendo. Porque a gente foi doutrinado a esperar que o outro resolva, a entregar para o outro. É o coach que vai me dizer, é o médico que vai me dizer, é o personal que vai me dizer, é o meu pai que vai me dizer. Nós delegamos a nossa vida para outras pessoas. Quando eu trabalho com solução e eu sou agente participativo direto da construção da solução, capaz de produzir uma solução, a gente muda o jogo. Totalmente. Cara, te digo de boa, muda muito o jogo. Muito. As oportunidades aparecem, as portas se abrem, porque as pessoas identificam você com energia diferente, com uma conexão diferente. Então a pessoa chega para você, ela confia em você. Ela olha para você, ela vê alguém de compromisso, de confiança. Eu sempre falo, nunca faça negócio com quem coloca as dores nos 10 primeiros minutos de reunião. A pessoa que coloca as dores na mesa, ela é uma pessoa que quer colo, ela não está em maturidade, né? Quando você conversa com alguém que é capaz de produzir soluções, a conversa é outra, você percebe rápido. Então, as coisas começam a acontecer porque as pessoas começam a perceber que elas podem confiar em você, que você é alguém compromissado, capacitado, entendeu? Então, tem várias camadas nessa história. E essa live foi para muitos lugares aleatórios ao mesmo tempo. É nisso que dá fazer live meia-noite. Gente, eu preciso dormir, são 00:10. Amanhã, 1 da tarde, tem Constela Casa ao vivo. Cuida, a gente se vê. Cheiro!